Então vamos começar, pessoal. Antes de mais nada, os ácidos fracos, eles estabelecem equilíbrios químicos. Mas a gente tem que saber então antes o que é um equilíbrio químico. Equilíbrio químico é um sistema em que se estabelece uma proporção entre reagentes e produtos. A grande diferença de uma reação química, que é um equilíbrio químico, de uma reação que não é que na reação química que eu tenho um equilíbrio químico, haverá reagente junto com os produtos, numa proporção determinada e fixa para determinadas condições de contorno. Então, gente, quando tem uma reação que não é um equilíbrio químico, por exemplo, uma combustão, todo reagente se transforma em produto. E no final eu só tenho produto e não tenho mais reagente. No equilíbrio, não. Eu tenho os dois. E o equilíbrio químico é uma reação reversível. Então o reagente se transforma em produto, mas o produto consegue voltar a ser reagente. E isso já não acontece, por exemplo, em uma combustão, que é um exemplo de uma reação que não é equilíbrio químico. Porque você pegar as cinzas e o gás que se forma, você não consegue, por exemplo, vamos supor que você está colocando fogo no papel. Você não consegue pegar as cinzas e o gás que se forma, produto gasoso, e fazer ele voltar a ser o papel como era antes. Então, nesse sistema, onde é um equilíbrio químico, haverá reagentes e produtos ao mesmo tempo. E essa proporção, ela ficará constante e fixa, a menos que haja alguma perturbação no sistema. Essa perturbação é a alteração de algum fator, de algum parâmetro, por exemplo, da temperatura, da concentração de algum reagente, da pressão. Então, é fundamental para que haja um equilíbrio químico, que a reação química envolvida seja reversível. Então, por exemplo, cozinhar um alimento é um equilíbrio químico? A resposta é não, porque uma vez que você cozinha um alimento, você não consegue fazer ele voltar às mesmas características de quando ele estava cru. Então, não é uma reação reversível. Queimar papel é um equilíbrio químico? Da mesma forma, não, pelo mesmo motivo. Você não consegue fazer os produtos voltarem a ser reagentes. E é uma mudança de estado físico um equilíbrio? Sim, é um equilíbrio, porque se eu pego, por exemplo, gelo e faço, por aquecimento, se transformar em água líquida, eu consigo fazer o processo inverso, ou seja, pegar água líquida e fazer voltar a ser gelo. Então, sim, porque é um processo reversível. E as condições necessárias para ocorrer um equilíbrio químico? Primeiro, toda reação química reversível, ela vai ser representada por duas setas. Uma setinha com meia ponta indicando para a direita e outra embaixo com meia ponta indicando para a esquerda. Essa é o símbolo que a gente usa para indicar equilíbrio químico. Outra coisa, na situação de equilíbrio, eu vou ter um processo direto, que é o reagente se transformando em produto. E eu vou ter o processo inverso também, que é o produto se transformando em reagente. A reação do processo direto tem que ser igual à velocidade da reação do processo inverso. As velocidades dos dois processos, direto e inverso, têm que ser iguais. E uma vez estabelecido o equilíbrio, as concentrações de produto e reagente permanecem constantes. E os equilíbrios, gente, são sempre dinâmicos. Quando eu digo que a quantidade de reagente e produto não muda, parece que o sistema está parado, mas não está. O reagente ele está se transformando em produto e o produto está se transformando em reagente. Então existe um equilíbrio dinâmico, mas as velocidades do processo direto e inverso são iguais, por isso que as quantidades não mudam. Identificando o equilíbrio químico. Então, se as quantidades de reagente e produtos não mudarem, você provavelmente terá um equilíbrio químico. Você tem que ter uma reação reversível e só lembrando que, para fixar bem, que uma reação reversível é aquela que pode ocorrer nos dois sentidos. Reagente se transforma em produto, mas produto consegue voltar a se transformar em reagente. Então aqui eu tenho dois exemplos de reações químicas que são equilíbrios químicos. Logicamente, gente, não dá para bater o olho numa reação e dizer que é um equilíbrio, simplesmente olhando os reagentes e produtos. Mas aqui, toda vez que você tiver uma reação em que você tiver essas duas setinhas, isso é um indicativo de que eu tenho reação reversível. E se eu tenho reação reversível, eu posso ter
um equilíbrio químico dentro dessas duas reações. Agora vamos falar um pouquinho da constante de equilíbrio. Isso porque todo equilíbrio químico possui uma constante, K. Essa constante rege o equilíbrio, ou seja, é ela que vai determinar qual será a proporção entre reagentes e produtos naquele equilíbrio. Então, ela define essa proporção e esse número, essa constante, ela se modifica com a temperatura. Ou seja, se você tem um sistema, uma reação química reversível, chega um momento que as quantidades de reagente e produtos não mudam, o sistema entrou em equilíbrio, mas se você alterar a temperatura, você altera o valor da constante de equilíbrio. Então, isso é considerado uma perturbação. E aí o sistema vai mudar, o equilíbrio vai mudar. Então, vamos imaginar aqui uma reação genérica, que eu tenho reagente formando produto, coeficiente estequiométrico R e P para reagente e produto respectivamente. A constante de equilíbrio vai ser sempre uma conta de dividir, onde eu vou colocar na parte de cima dessa divisão, no numerador, a concentração do produto elevado ao coeficiente estequiométrico dessa substância. E no denominador, ou na parte de baixo da divisão, concentração do reagente elevado ao coeficiente estequiométrico desse reagente. Então, imagine uma reação genérica A mais B formando C mais D, uma reação reversível em equilíbrio. E os coeficientes estequiométricos são Azinho para a substância A, Bzinho para o reagente B, Czinho para o produto D e Dzinho para o produto D. Então, a constante de equilíbrio vai ser concentração de cada produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, ou seja, concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, dividido pela concentração dos reagentes de cada reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, concentração de A elevado a Azinho vezes concentração do reagente B elevado a Bzinho. E é importante só uma observação que na equação de constante de equilíbrio não se colocam substâncias sólidas. Então aqui, pessoal, tem um exemplo, uma reação H2 mais Cl2, é o gás hidrogênio com o gás cloro, formando 2HCl. E isso está em equilíbrio. A constante de equilíbrio será Kc. Esse C indica concentração. Eu vou colocar essa constante em função da concentração da substância. Concentração de HCl, que é o produto, elevado ao quadrado, porque é o coeficiente estequiométrico dele, dividido pela concentração dos reagentes, que é H2 e Cl2, e o coeficiente estequiométrico de cada um desses reagentes é 1, então eu não vou elevar a nenhum número. Não está nada, fica subentendido que está elevado a 1. Bom, já que nós já falamos agora então do que apresentando o que é um equilíbrio químico, vamos falar de ácidos fracos. As bases fracas seguem essa mesma regra, mas nós vamos enfatizar nos ácidos fracos. Ácidos fracos são aqueles que se ionizam pouco. Ou seja, você coloca em água, ele forma íons, mas só uma parte das moléculas do ácido formam íons. Então, dessa forma, eles formam equilíbrios químicos. Por exemplo, o ácido fluorídrico, quando você coloca em água, ele se dissocia nos íons. Ele se ioniza, nos íons H+, e F-, o íon hidrônio ou hidroxônio e o íon fluoreto. Isso é a notação de Arrhenius. Observa que eu coloquei duas setinhas indicando que isso forma um equilíbrio químico. Existe uma outra forma de escrever essa equação de ionização do ácido, utilizando, gente, também a notação segundo Bronsted-Lowry. Então, eu ponho HF mais água, o H+ vai sair e vai se incorporar à molécula de água, formando a espécie H3O+. É análogo à espécie H+, mais o íon fluoreto. É só uma forma diferente de escrever. Mas o fato é que o HF se ioniza muito pouco. Então, somente uma parte dele vai formar H+ e F-. Uma outra parte, na verdade até a maior parte, vai ficar na forma de HF. E é uma reação reversível. Portanto, todo ácido fraco forma um equilíbrio químico. Lembrando só do grau de ionização. Gente, o que é um ácido forte? Para a gente poder fazer o contraponto.
é aquele que se ioniza bastante. Então, quando a gente põe um ácido em água, não necessariamente todas as moléculas se ionizam. Quando a porcentagem de moléculas ionizadas é alta, dizemos que o ácido é forte. E quando a porcentagem de moléculas ionizadas é baixa, dizemos que o ácido é fraco. O que é essa porcentagem de moléculas ionizadas? É justamente esse grau de ionização alfa, que a gente viu lá no primeiro ano. Então, uma diferença, se eu colocar HCl em água, praticamente 100% das moléculas vão se ionizar, vão formar H+, e Cl-. Já se eu colocar HF em água, somente uma pequena parte das moléculas de HF vai se ionizar em H+, e F-. Então, nós dizemos que o HCl é um ácido forte, porque se ioniza bastante. E o HF é um ácido fraco, porque se ioniza pouco. E os ácidos fracos, exclusivamente, formam equilíbrios químicos. E a gente consegue fazer um cálculo que é muito simples, mas muito útil, de uma equaçãozinha que ficou conhecida como Lei da Diluição de Ostwald. É uma expressão que correlaciona a concentração molar do ácido fraco, o grau de ionização e sua constante de equilíbrio. Então, isso nos permite fazer algumas previsões. Então, por exemplo, essa equação diz que a constante de equilíbrio do ácido fraco, que eu chamei de Ka, é igual à molaridade, ou concentração molar do ácido, vezes alfa ao quadrado, sendo que alfa é o grau de ionização do ácido. Então, se você tiver a concentração inicial do ácido e a constante de ionização, você consegue achar, por exemplo, o grau de ionização alfa, ou qualquer dentre essas três incógnitas. Se você tiver 2 desses valores, você consegue achar o terceiro. Então, um exemplo rapidinho, gente, um exemplo de exercício. O grau de ionização do ácido acético em solução é 0,02 mol por litro, né, numa solução 0,02 mol por litro. O grau de ionização é 3%. Calcule a constante de ionização. Só substituir na fórmula da constante da lei de diluição de Ostwald. Então, constante de ionização K é o que eu quero encontrar. Molaridade 0,02 e alfa, grau de ionização, é 3%. Tem que escrever ele em número decimal. Então, 0,03 elevado ao quadrado. Faz as continhas. Eu tenho que o Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. É simplesmente isso, pessoal. Ok. Aí eu tenho ácidos e bases fracas. Eles também têm uma constante de equilíbrio, que eu chamo de Ka para o ácido, ou Kb para as bases. Nesse momento, vamos falar só dos ácidos fracos. E utiliza-se todas as regras já estudadas para escrever a expressão da constante de equilíbrio. Então, por exemplo, no ácido fluorídrico, a equação de ionização dele é essa, em água. A única coisa, gente, é que eu não vou colocar a água na equação da constante de equilíbrio. Por quê? Porque a água geralmente é que está em quantidade muito grande. Então, a variação dela é considerada desprezível. Então, a gente não coloca. Ka, utilizando as regras já estudadas, é concentração de H3 ou mais, que é um produto, vezes concentração de F-, outro produto, dividido por concentração de HF. Aqui um outro exemplo, com ácido acético, mesma coisa. Concentração dos produtos dividido por concentração dos reagentes. Essa é a expressão da constante de equilíbrio do ácido fraco. E não coloca a água, ok? E o ácido carbônico, mesma coisa. Então é isso, gente.